Olá, GP! Boa noite! Você aí que está ligado no nosso Dose Dupla, todas as quartas-feiras às 19 horas. E hoje a gente tem um assunto super atual, né? Hoje, já está entrando, hoje a gente está falando de um assunto que é o assunto do momento. Oi, Felipe, tudo bem? Hoje a gente vai falar de LGPD, Lei Geral da Proteção dos Dados, né? Então, que a gente vai chamar um especialista para falar disso, que é o Gianfranco Montinelli. Ele está entrando aí, a gente está aguardando ele entrar. E assim que ele entrar, a gente vai chamar ele para poder participar desse nosso momento live aqui. Eu queria convidar todos vocês, enquanto ele está entrando aqui, meu pai chegou aí também. Oi, pai, tudo bem? Queria convidar todos vocês. Tem aqui no meu feed uma chamada para uma iniciativa nova aqui da G2B, que é uma oficina. A oficina G2B vai acontecer no dia 7 de novembro. O Gianfranco já está me chamando aqui no dia 7 de novembro. É um sabadão, de 9 da manhã às 17 horas. Investimento mínimo, é para quem quer aprender. Primeiro projeto, você tem uma boa ideia, quer botar esse projeto para frente, não sabe como. Vem participar da oficina G2B. Clica lá na minha bio, tem o meu. Dentro da bio tem o meu Linktree, né? Aqueles vários menuzinhos ali. Aí você clica na oficina G2B para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Aí você vai ter todas as informações e decidir participar com a gente, tá bom? Traz o teu projeto. Olha aí, meu pai tá aí também. Vamos lá, vamos ver. Vamos chamar aqui o nosso amigo participante de hoje. Jean? Jean? Opa, o pessoal tá entrando aí. Aê! Opa, tá muito próximo aqui. Olá! Tudo bem? E acho que alguma coisa aconteceu que mudou um pouco a configuração. Tudo bem, Jean? Eu tava esperando o Olá, GP. Eu quero esse bordão pra Olá, mim. GP! Você gosta, né? Eu quero pra mim esse bordão, Gi. Gente, eu tô ficando famosa com essa história do Olá GP, não é? Olá GP, tudo bem? Oi, Leonor, bem-vinda. Minhas filhas estão aí também, bem-vindas. Todo mundo acessando. E, cara, a gente tem muito papo para conversar hoje, né? E quem perder Tem, essa vai perder tem. uma grande live, né? E com um grande amigo que tá falando. Você tá onde agora, Jean? Tô em Curitiba, na nossa querida capital dos paranaenses aqui. Ih, que legal, tá falando diretamente do Paraná, muito bem, bacana. O bom dessas coisas tecnológicas é que a gente fala com todo mundo em tudo quanto é lugar, né? É mó barato isso, cara. Parece que você tá aqui do É meu lado, a verdade. gente tá batendo papo, daqui a pouco a gente vai fazer brinde, temos muita coisa para, né, para conversar. Mas vamos lá. Bom, gente, deixa eu apresentar aqui o meu amigo. Vou pegar aqui a minha pautinha. Deixa eu apresentar aqui meu amigo. O Jean, ele é um cara muito bacana, que eu conheci também na Fundação Getúlio Vargas, né? Também é professor colega lá da Getúlio Vargas. E nós estávamos Oi, Mauro, bem-vindo! Que legal! E nós estávamos uma vez lá em Santo André, não é isso, Santo Jean? André. É isso aí, E, é isso aí. e aí, aquelas coisas de tipo assim, a gente desceu para almoçar e eu fiz o Jean andar até o shopping, do outro lado da rua, um negócio tipo gigantesco, porque eu tava de dieta, não é isso? Não podia comer aquelas comidas ali perto, qualquer coisa assim, já não me lembro mais. A gente andou pra caramba para chegar lá, mas valeu, né? A companhia valeu. Altos papos. Muita diversão, muito papo bom, muito projeto, muito doutorado na história. Foi bem legal, muito bom Isso, aquele papo. esse papo de doutorado tá rendendo. Mas, enfim, e aí sim eu conheci o Jean, que é um engenheiro eletricista, formado pela UFSC de Santa Catarina, não é isso? Isso. E é um cara que vem do interior do Paraná. Obrigada, Mauro, pelo carinho. Mauro da falando que dupla incrível, é uma dose dupla incrível. Então, eu vou te Aqui pedir, a gente Gianfranco. fala VIP, né? Aqui a gente fala VIP. Eu sou VIP. Ah, Eu é? vim do interior do Paraná. Eu sou VIP. Nossa, chiquérrimo, Viu? adorei essa. Ó, demais, demais, Vim, demais. vim do interior do Paraná, VIP, é legal. Isso aí, VIP, Então, VIP.
Cara, eu acho assim, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Manda pau, vai. Conta aí pra galera quem é Gianfranco Montinelli, esse nome tão pomposo aí. Você viu? Viu? Ó, o A Mauro tá rindo da italianada sua veio cara, da. VIP. Não, o Mauro é gente boa. O Mauro tem história boa também, Mauro Cocar. Temos que contar essas histórias. Algumas É, dá para contar em público, outras não, né? Mas vamos lá. Eu nasci olha. numa cidadezinha bem pequenininha, chamada União da Vitória, né? Bem na divisa do Paraná com Santa Catarina. E saí de lá para estudar, vim para Curitiba fazer terceirão. Sou graduado em engenharia elétrica pela Federal de Santa Catarina. Fiz algumas especializações lá, mestrado na elétrica aqui em Curitiba, doutorado na produção, na PUC. Eu trabalhei muito tempo em empresas de telecom, trabalhei na NET, trabalhei na Brasil Telecom, trabalhei na GVT, na Oi, né? E agora, há uns 2 anos aí, eu tenho outra carreira em empresas menores. Eu sou menores em termos, né? Hoje eu tenho uma empresa minha de gerenciamento de projetos. Eu sou diretor do escritório brasileiro da Intedia, né? Escreve INTEDYA, intedia.com. É uma empresa, assim, a gente se autodeclara a maior empresa de consultoria em normas ISO do mundo. A gente trabalha com qualquer norma ISO, então na parte de implantação, na parte de treinamento e auditoria. E aí, das nossas torres de produto, ela está voltada para a proteção de dados, e por isso que a gente tem falado bastante de LGPD nos últimos 2 anos. Né? Então, assim, uma breve passada na carreira. Morei em São Paulo, morei em Brasília, Curitiba a minha terceira vez, morei em Floripa 3 vezes, morei em Porto Alegre. Assim, já passei bastante por esse mundo. Aí. Foi muito legal. Faltou você falar uma coisa que o Mauro já liberou aqui pra galera. Qual foi? Eu não vi o que o Mauro escreveu ali. Não viu, não? Vou repetir pra você. Ele disse que você é É, guitarrista. Essa nem eu eu, sabia. é, eu, toco, eu toco guitarra, toco contrabaixo também, né? Bastante, desde os anos 80 lá. Bom, aí, Tocava guitarra galera em banda de do. heavy Cadê o metal. Marcelo? O Né? Marcelo hoje não chegou ainda. Ô, galera da Teachers, do Outliers aí, ó. Temos mais um músico aqui entre os professores da É, FGV. Um dia vocês têm que ver essa banda tocar, cara. Vocês não fazem ideia do que é. Mas bem-vindo, tem uma galera entrando. Olá, Ribeiro, Geise, a Geise. Deixa eu ver quem mais já entrou aqui. Deixa eu ver. Entrou Leonor, Andrade, Mauro, e tanta gente. Nossa, eu vou. Falei todo mundo vai. Mas vamos lá, bem-vindos todos. Cara, assim, eu acho que ninguém melhor do que você para se apresentar. Acho que faltou você dizer que você é guitarrista, mas eu acho que a gente chegou àquele momento, né, do dose dupla, que é marcante, que é o momento do nosso brinde. E como o nosso querido amigo paranaense, very important people, que veio do interior do Paraná, escolheu, hoje o nosso brinde vai ser o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? sim. Tintim! Cadê o seu? Muito bem, Tintim! Maravilha! Como é que Tava tá o tempo difícil de aí? segurar esse cheiro gostoso de vinho, que tava difícil de segurar. Pô, nem fala, cara. Mas me diz uma coisa, como é que tá o tempo aí em Curitiba, hein? O tempo tá bom. Hoje tava quente, tava gostoso, mas o Paraná tá na maior estiagem dos últimos 100 anos. Então, assim, tá faltando água, a gente tá com rodízio de água, precisa muita chuva aqui ainda, sabe? O interior tá sofrendo bastante. Então, a gente tá rezando para que venha a chuva, sabe? Na Precisamos de verdade, chuva. assim, a previsão aqui para o Rio é uma virada para amanhã cair o mundo aqui no Rio. Assim, pelo que eu vi, acho que para o final de semana do feriadão aí a gente vai ter chuva, né? Então, provavelmente, quando chove aqui no Rio, em geral, chove antes em São Paulo. Então, a galera que está em São Paulo provavelmente já está sofrendo com a chuva a partir de amanhã, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí no Paraná, né? Cara, eu vou direto começar começando, Manda bala. Gianfran. E eu vou ser muito franca, né? Eu conheço muito pouco desse assunto, então eu conto com o seu conhecimento para nos engrandecer aqui. E a minha pergunta é extremamente básica. Afinal de contas, o que é a LGPD, Lei de Proteção a Dados ou de Dados? Explica essa história para a gente aí. Explico. Né? Assim, se você abrir um browser qualquer ali,
colocar seu nome inteiro, você vai achar coisas absurdas a seu respeito na internet. Absurdas, quando eu falo, Sério? assim, CPF, dados até de alguma outra coisa relacionada a dinheiro, Tá, peraí, relacionada, agora assim, você me é, provocou. Peraí, deixa eu entrar pode, aqui para ver. Peraí, pode calma aí. fazer. Você falou que Coloca seu nome aí. se eu entrar aqui na internet e botar o meu nome, vou botar aqui, Gisele Black Bernatti. Pode Opa. pôr. LinkedIn, o escavador. O escavador já disse para todo mundo que eu estou fazendo doutorado. Isso. Falou da minha empresa e falou do que eu comprei na Amazon. Olha, quem deixou eu falar que eu comprei alguma coisa na Amazon? Esse é um negócio. Parou, o resto deixa pra lá. E aí, o que vai aparecer É. mais? Então, a lei ela serviu justamente para dar alguma garantia para nós, que somos os titulares dos dados, e nós acabamos passando os nossos dados para várias empresas durante vários momentos da nossa vida como consumidor. Só que os dados são nossos, os dados não são das empresas que estão utilizando esses dados. E as empresas precisam prestar contas do que elas estão fazendo. Só que isso não veio acontecendo, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. As empresas vendem um mailing, as empresas fornecem um mailing para parceiros, e assim, a gente acaba numa enxurrada a gente cansa de ser interrompido no meio de reuniões por telefonemas, estou vendendo isso, estou vendendo aquilo, e-mails, Hoje mesmo. etc. A ideia é essa. Então, a lei ela surgiu para quê? Para nos proteger como pessoas físicas, né, dessa enxurrada de mau usos que são feitos das nossas informações. Então, assim, só que isso gera um efeito colateral para as empresas, porque algumas empresas estão comportadas, agora outras empresas, elas precisam se adequar, elas precisam mostrar que elas estão tratando os nossos dados com uma transparência, que elas estão usando nossos dados para devidos fins específicos e não para outros fins até escusos. Então, assim, a lei ela veio para movimentar isso e para, assim, usando um termo bem paranaense, que é botar ordem no trecho, né, para assim, fazer as coisas começarem a ser um pouquinho mais transparentes para o titular do dado. Né? Isso é uma coisa assim que não é só brasileira, isso é uma movimentação mundial e o Brasil até entrou tarde nesse quesito, sabe? Mas uma pergunta, assim, uma vez estabelecida e, vamos dizer assim, implantada essas leis, etc e tal, vai acabar essa história de alguém ligar para você do nada sem a tua autorização? Ou existe uma tendência de que isso seja minimizado? Como é que é? Existe uma tendência que isso se minimize, porque a lei ela fala de várias bases legais. E uma base legal é o consentimento. Então, assim, qualquer empresa, em qualquer relacionamento, onde eu vá fornecer os meus dados, eu tenho que dar o meu consentimento para que aquela empresa utilize meus dados. Então, ela vai ter que dizer para que ela vai utilizar meus dados, por quanto tempo ela vai ficar. Então, por exemplo, até atividades mais comuns, como, por exemplo, um currículo vitae que você deixa numa empresa, a empresa precisa dizer, eu vou utilizar para este processo seletivo, vou utilizar para vários processos seletivos, isso vai permanecer 1 ano aqui, e depois eu vou descartar esses seus dados. E não é só dizer, a empresa justamente precisa comprovar que ela está agindo dessa maneira, como ela está dizendo, como ela pediu, né, a sua autorização, o seu consentimento para utilizar os dados. Essa é a grande movimentação. Mas aí eu vou te fazer uma provocação. Olha, Rafael entrando aí também, o Margarias. Bem-vindo. Aí eu vou te fazer uma provocação, mas tá, aí uma vez a gente tendo, porque assim, uma coisa que eu percebi é que todos os sites com os quais eu me relaciono, na hora, ultimamente, né, quando eu estou entrando no site, já aparece um pop-up assim, olha, aceite não sei o quê, né, então assim, as empresas estão se adequando certamente e tal, estão buscando se adequar e tal, mas eles são muito minimalistas, né, naquele pop-up ali que aparece para você, né? Então, assim, às vezes você está dando ok, nem sabe para que você está dando ok, né?
Aí entra bastante de como as coisas estão sendo feitas. Se você deve lembrar, o WhatsApp fez isso acho que uns 2 ou 3 meses, a própria Microsoft fez isso há uns 5 meses atrás. Aí foram termos assim, muito bem escritos, eu cito esses dois como exemplo, né, que eles, se você entrar em algum congresso internacional, principalmente europeu, assim, está muito bem feito. Só que as pessoas às vezes clicam, né, next, querem terminar, nem leem, né, o que está acontecendo. Então isso é outro hábito que a gente precisa rever. A gente precisa ler as letrinhas e ler o que a gente está se comprometendo. Né? Um exemplo disso é quando você vai no shopping, né, você quer usar às vezes o Wi-Fi e está escrito lá, você topa que a gente compartilhe seus dados com os nossos parceiros. Eu quero usar o Wi-Fi, eu clico lá, sim. Só que, puxa vida, não disse nem quem é o parceiro, quanto tempo o parceiro vai ficar com os seus dados, para que ele vai utilizar. Que dados? Né? Que dados, né? E você quer usar o Wi-Fi, você ok, e clica rapidinho. Então, assim, existe um fator cultural nosso que é de se adequar com esse tipo de coisas, né? Então, e não é só nosso. Né? Como eu estava te falando, o Brasil até entrou tarde, a Argentina tem legislação sobre isso há quase 20 anos, o Uruguai tem há pelo menos uns 15 anos, né? E a Europa entrou com a GDPR, né, a General Data Protection Regulation, em 2006, 2018. Né? Por que 2006, 2018? Em maio de 2016 ela foi sancionada, só que a lei ela tem, vou falar um palavrão em latim agora, um vacatio legis, né, umas férias da lei, né, ou seja, é um período que as empresas têm para se adaptar. Então, na Europa, ela foi sancionada em 2016 e entrou em vigor em maio de 2018. Aqui no Brasil, foi um pouco depois, né? A LGPD ela foi sancionada em agosto de 2018, ali aos 44 minutos do segundo tempo do governo Temer, por pura pressão do governo do mercado comum europeu, né? Porque o Brasil não tinha nada. Foi uma pressão externa, então, né? Totalmente externa. E uma das cláusulas da GDPR é o seguinte: as empresas europeias, quando vão trocar dados com empresas de outros países, esse outro país, esse país de destino, ele precisa ter uma lei tão forte quanto a GDPR. Né? Então, assim, as empresas europeias estariam incorrendo em multa se elas transacionassem dados com empresas de um país onde não houvesse legislação. Então o Brasil entrou, né, em função disso, lá em 2016, meio assim na pancada. Até porque o pessoal fala, não, mas a LGPD é parecida com a GDPR. Não é que ela é parecida com a GDPR, ela foi feita para atender a GDPR, para estar em consonância com a GDPR. Então por isso que elas são tão semelhantes. A nossa lei ela é um pouco mais branda em vários aspectos, em um ou dois aspectos ela é um pouco mais pesada. A nossa lei elas são um pouco diferentes. E a data inicial para ela entrar em vigor seria agora em agosto, né, de 2020, e acabou entrando num imbróglio ali de Câmara, de Senado, queriam até passar para o ano que vem, para 2021, mas aí, quando chegou no Senado, pela mesma pressão internacional, o Senado falou, não, vale agora a partir de 2020 mesmo. Então, atrasou de agosto. Pois não. Pois é, e aí, pelo que eu vi, parece que entrou, né, em vigor, me corrija se eu estiver errada, né, em comemoração ao meu aniversário, entrou dia 18 de setembro, na véspera do meu aniversário, não sei se veio de presente ou se veio para quê, mas veio na véspera do meu aniversário, e entrou em vigor mesmo, ela inteira, como é que é essa história? Não foi inteira, Gi, muito boa a tua pergunta, né, ela entrou como lei inteira, só que as punições, né? Então, artigo 52, 53 e 54, eles ficaram para agosto do ano que vem. Então, a única coisa que ficou para agosto do ano que vem são as punições. Mas, assim, a nossa lei, ela já tinha todos os dispositivos para executar essas punições. Então, a própria Constituição Federal, o próprio Marco Civil da Internet, Estatuto da Criança e do Adolescente, então, já existiam os mecanismos, já existem, né, os dispositivos. Tanto que nós tivemos aí, há 2 semanas atrás, uma grande construtora em São Paulo, que foi penalizada. Por quê? Porque o pessoal comprava apartamento e começava a receber propaganda de parceiros, de metal sanitário, de decoração, de imóveis embutidos, etc, etc. Então, né, isso configurou, né, que o controlador, né, então vamos falar um pouco da lei, né, existem 2 figuras, o controlador, que é quem faz a aquisição dos dados, né, e o
operador, que é quem por algum motivo faz alguma operação, alguma manipulação nesses dados. Então, o controlador, ele fez a aquisição de dados do cliente para vender, né? E ele tem que dizer, olha, senhor cliente, eu vou usar seus dados para isso, para isso, para isso e para isso. Nada mais. Então, como ele passou os dados para outros parceiros, ele acabou sofrendo uma ação em função disso. Se ele não disser isso na hora que o cliente entra e aperta aquele risquinho assim, né? Aí ele é penalizado, né? Totalmente. E aí, qual que é a parte interessante? Pois não, Gi. Mas você falou que nem tudo entrou em vigor agora, né? O que ficou para depois? O que ficou são as multas, né? São os artigos 52, 53 e 54 que eles falam das sanções. Então, a sanção mais leve é um puxão de orelha, é uma advertência. Né? A outra sanção é a famosa multa de 50 milhões, limitada a 2% do faturamento, por incidência. Então, se você Peraí, 50 milhões... Então, vamos lá, eu tenho minha empresa, uma microempresa, mas eu tenho minha empresa, eu estou sujeita. Você está sujeita. Se você utiliza dados de pessoa física para fins comerciais, sim. Olha, tá vendo? Todos estamos sujeitos à LGPD, mas eu não utilizo não, tá? Eu sou tranquilo. Aí entra uma coisa que é a regulação, né? A ANPD, que é a Agência Nacional, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi formada, mas ela ainda não foi populada. Não foi populada agora, na semana passada, foram indicadas as primeiras 5 pessoas. Então, o que a ANPD vai fazer? Ela vai fazer uma regulação sobre isso. Na GDPR, vamos tomar como exemplo, empresas que manipulam, né, que tratam uma quantidade pequena de dados pessoais, eu não me lembro de cabeça agora, mas é uma quantidade pequena, elas estão fora da GDPR. Então, como você falou, de repente a sua empresa é muito pequena, ela trabalha com uma quantidade, né, mínima de dados pessoais, então ela está fora, para não exigir uma estrutura de segurança muito forte, né, de uma empresa muito pequena. É que nem comparar a farmácia do seu Zé, da esquina, com uma grande rede de farmácias que tenha, assim, capilaridade nacional. Então você não pode comparar a estratégia de segurança de uma grande rede de farmácias com a farmácia do seu Zé, que é pequenininha, familiar, que ainda existe um monte de farmácias desse tipo. Então, lá na GDPR isso já aconteceu. Senão você tem que agilizar a operação, né, de algumas empresas. Mas aqui não aconteceu ainda, tá? Não aconteceu. Então, uma coisa que a gente imagina que vai acontecer, só que ainda não aconteceu. Então, a gente está esperando essas regulações. A partir do momento que a ANPD entrar em funcionamento, a gente imagina que ela vai soltar aí umas 2, 3 regulações diárias até a coisa começar a entrar em fase. Entendi. E você estava me falando também sobre os conceitos fundamentais, né, da lei, né? Vamos dividir aí com a galera o que seriam esses conceitos fundamentais da lei. O que é fundamental é o que é dado, né? O que é dado pessoal. Então, dado pessoal é nome, telefone, endereço. E aí entra o dado pessoal sensível. Então, você perguntar gênero, perguntar orientação sexual, você perguntar raça, perguntar religião, tudo isso caracteriza dado pessoal sensível. Ou seja, é aquele dado que é sensível, como o nome diz. Né? Você precisa de um pouco mais de atenção, né, para tratar esses dados. Né? A gente atende bastante hospitais, área médica, então uma dica que eu dou sempre, às vezes o pessoal fala, poxa, por que o hospital pergunta, né, a religião? Né? O que tem a ver? Né? É que nem um médico perguntar para mim, qual é o teu time de futebol? Pois é, o médico pergunta, qual é o teu time de futebol? Né? Eu tenho um tratamento renal lá. Daí, o que o time de futebol tem a ver com o meu tratamento renal? Toda vez que for botafoguense, é tratamento VIP. Não sou, né? Se eu sou paranista, vai dizer, por causa de ser Paraná, que está com desempenho ruim, que, né, você está sofrendo do rim. Aí tem sentido, né, ele fazer essa pergunta. Mas vamos voltar do exemplo lá de religião. Por que o hospital pergunta? Porque tem algumas linhas religiosas que não permitem fazer, por exemplo, transfusão de sangue. Então, para o hospital é importante essa informação. Só que a dica que a gente dá é a seguinte, pergunta a informação que você quer. Não fica perguntando religião, né? Pergunta, você pode receber transfusão de sangue? Ótimo, então vai lá e pergunta,
né, o que você quer. Não fica procurando subterfúgios para saber. Mesma coisa na ficha de trabalho. Tem algumas linhas religiosas que não permitem que trabalhe na sexta-noite nem no sábado. Então pergunta, topa trabalhar na sexta-noite? Topa trabalhar no sábado? Né? Então, deixar as coisas assim... O Mauro está até colocando aqui uma pergunta que eu achei sensacional. E foto? Foto é dado pessoal, Mauro. Foto, gravação, biometria, íris, digital, tudo isso é dado pessoal. Então, por exemplo, Mauro, as empresas de segurança hoje que fazem essa leitura, elas têm um passivo absurdo de coisas aí para tratar que elas precisam resolver, tá? E as empresas de segurança, algumas assim não demorou para cair a ficha assim que elas precisam tratar desse assunto. Então, foto, gravação, íris, digital, qualquer dado biométrico. As empresas de saúde, né, nós fizemos um evento no final do ano passado específico para as empresas de saúde, e é interessante, né, porque tem algumas datas, algumas normas específicas, por exemplo, do Ministério da Saúde e da ANS. Né? Então, as empresas de exames, né, faltou o nome agora, né, de radiografia, de ultrassonografia, tomografia, clínicas de imagem, elas têm que guardar alguns exames por 5 anos e outros por 20 anos. Então não adianta eu dizer lá, não, é a LGPD, eu quero que você apague meu exame. Não vai apagar porque ela tem uma outra lei relacionada ao Ministério da Saúde, à Agência Nacional de Saúde, que ela tem que reter aquilo lá. É a mesma coisa, né, você pedir pela lei, se for ler a LGPD seca, né, quando você deixa de prestar serviço para uma empresa, você pode dizer, ó, pode apagar todos os meus dados, eu não quero que você retenha mais meus dados. Só que não dá, né, no artigo 7º ele fala do legítimo interesse, né, do controlador. Então eu preciso reter os dados daquele funcionário, porque eu tenho que me defender de uma ação legal dele, eu tenho ações tributárias, ações fiscais, ações, assim, N coisas que eu preciso daquele dado para me defender. Então eu vou, entre aspas, não obedecer a LGPD, mas a própria LGPD no artigo 7º diz que eu posso guardar, né, aqueles dados em meu benefício, né, porque eu posso precisar eu tô outros... aqui pensando aqui, porque assim, né, a gente que é da área de projetos, né, como é que o gerente de projeto faz para guardar os dados de um projeto numa situação dessa? Ele tem que pedir autorização para o fornecedor, autorização para... Se o projeto envolver dados pessoais, aí tem que montar uma estratégia. Dados né? pessoais. Se o projeto não tiver dados, é só dados pessoais, dados sensíveis. Né? Aí entra outro conceito importante, que é justamente esse controlador e operador. Né? Então, a lei ela fala que tanto o controlador e o operador, eles têm responsabilidade solidária. Então, assim, eu sou o controlador, eu sou, por exemplo, uma empresa, né? E eu tenho os dados dos meus funcionários e contrato uma empresa para fazer folha de pagamento. Então, essa folha de pagamento, essa outra empresa, eu vou passar todos os dados dos meus funcionários, essa outra empresa é o operador. Então, se acontecer qualquer chabu, né, qualquer problema nesse relacionamento, os dois lados respondem de forma solidária. Né? Então você não vai dizer, foi do lado lá. Não. Os dois lados vão ser investigados. Aí, o que acontece? Qual é o conceito fundamental? Como é que a gente trabalha? A gente trabalha com mitigação de risco jurídico. Então você mostrar, aí entra os projetos de adequação. Se você mostrar que você tem, aí o artigo 50 ele fala da seguinte forma, se você demonstrar que você tem boa fé, se você mostrar colaboração com a Agência Nacional de Proteção de Dados, se você mostrar que você está aderente às boas práticas, aí a gente entra com a ISO 27001, entra que ela fala de segurança de informação, a gente fala sobre a ISO 27701, que ela fala sobre segurança da informação de dados pessoais. Então, aí são frameworks internacionais, né, que são auditados, eles são com credibilidade mundial. Então, se acontecer alguma ação, você diz, olha, eu estou aqui alinhado com o estado da arte em termos de segurança da informação, e o que aconteceu foi um acidente, alguma coisa, né? Assim, não existe nada, uma coisa que a gente aprende em segurança da informação é que não existe nada inviolável. Já invadiram a NASA, já invadiram a Sony, já invadiram, assim,
a invasão. Já invadiram o telefone invasão, de um né? monte de gente que não ativa a proteção duas etapas. Gente, pelo amor de Deus, vamos aproveitar a live aqui. Entra no seu WhatsApp, depois que você sair da live, não me abandona aqui não, fica aí. Depois que você sair entra no seu WhatsApp e coloca lá, ativa a dupla proteção, proteção em 2 etapas. Pelo amor de Deus, é a coisa mais estúpida. Não deixa você ser clonado no WhatsApp. Eu vou postar, eu postei no Facebook, vou postar no meu perfil aqui do Instagram também, as telas para o pessoal ativar. É tão simples, entra lá no configurações da sua conta. Verdade. E aí tem assim um negócio, ativar verificação em 2 etapas. Nunca mais o seu WhatsApp, até inventaram um novo golpe, ok, mas esse pelo menos está resolvido. Tá? Promete que depois que você desligar aqui a live, você vai ativar a verificação em 2 etapas? Mas vamos lá. Então, Jean, aí... Deixa eu só terminar um pontinho aqui. Né? E não é só o ataque, né? Tem o vazamento. O vazamento, o inimigo está dentro. Né? O vazamento é funcionário. E assim, não necessariamente de um funcionário mal intencionado. É um funcionário que fez alguma caca. Né? Então, aí entra toda essa parte de ISO para trabalhar no que eu falo sempre, que o maior risco do projeto é o ser humano. Então, o ser humano, se ele está afim de fazer, se ele faz tudo certinho, se ele tem processo, ele tem procedimento, ele tem orientação, está no sangue dele, né, de realizar aquela atividade, aí tudo bem. Se não está, a coisa fica mais complicada. Mas o cara pode ser, se ele rompe um processo desse interno, né, de vamos dizer assim, de adequação à LGPD, ele pode ser demitido, por exemplo? Pode, com justa causa. Não. Isso é muito importante. Não, porque às vezes a gente fala aquela máxima, né? Cuidado com o que você fala dentro do elevador, né? Que é aquela famosa frase. Perfeito. É verdade. Se você entra, sai de uma reunião, continua discutindo, né? Com a pessoa que estava dando a reunião, continua dentro do elevador discutindo e mal sabe você quem é que está em volta de você no elevador, né? E não estou falando só de elevador, isso é só uma forma avião, de... a gente escuta cada coisa no avião também. Nossa Senhora. Já teve uma vez que eu sem brincadeira, eu sentei no avião e no bolsinho da minha frente tinha uns documentos Mega Master super confidenciais da Petrobras. Na boa, eu fiquei com tanta pena da pessoa que esqueceu aquilo ali, porque eu falei assim, gente, isso na mão de uma pessoa errada podia dar tanto problema para essa pessoa. Então, assim, isso é muito sério, né? O cuidado com os dados, os processos internos, principalmente para você que trabalha com projetos, preste atenção nisso, que isso é importante. Mas, cara, uma coisa que a gente escuta muito aí é que, pô, esse negócio de LGPD, avião é demais, é verdade. Esse negócio de LGPD é um problema de TI, né? É só de TI? Quem é que mais está envolvido nisso? Como é que funciona essa história? Assim, também é de TI, né? Mas o que está acontecendo? Tem algumas visões até minimalistas que estão dizendo, é só TI, né? Às vezes até fornecedor de coisa de TI fala é só TI. Às vezes fornecedor jurídico fala é só jurídico. Não é. Ele é de TI, ele é jurídico e ele é de processo de gestão, né? Então, as 3 coisas... mas qual que é mais importante? Não tem mais importante, Gi. As 3 coisas, né? Então, o approach de processo de gestão, o approach jurídico e o approach tecnológico, os 3 são igualmente importantes, porque vai gerar impacto nas 3 coisas. Então, um bom projeto de adequação, ele tem que envolver essas 3 áreas. A gente, como a gente trata direto com as normas ISO, elas tratam assim, elas trazem um framework, uma receita de bolo sem ofensa, né, onde entra, por exemplo, você tem que revisar os contratos, a própria norma fala isso, tá? Você tem que revisar os contratos de funcionário. Por quê? Porque tem vazamentos famosos, tem um vazamento no final de 2018 numa fábrica da Coca-Cola, lá fora, onde o cidadão foi demitido, levou embaixo do braço lá um HD com dado de, acho que 6, 8 mil funcionários. Pô, tem que estar lá no contrato de trabalho. Não posso levar o HD embora. Não posso levar o HD com os contatos dos funcionários. Não, mas a ideia é essa, né? Não posso fazer mau uso dos dados que eu tenho aqui. Essa fronteira agora que o pessoal está trabalhando de casa é tão complexa de controlar, cara. Não, o bicho pegou demais agora. Aí, olha só, vai ter que olhar firewall, vai ter que olhar criptografia, vai ter que olhar acesso lógico, vai ter que olhar assim, uma
pancada de coisas que é a parte técnica. Não tem como fugir da parte de TI. A parte de TI está envolvida até o pescoço. É o Mas não é paraíso só dos TI. logs. Não é só TI, mas é o paraíso dos logs. Quando entrou, quando apagou, quanto tempo vai ficar, fazer a gestão de todos esses dados. Né? E a parte jurídica. A parte jurídica é qual contrato? Pô, o contrato está prevendo as bases legais. Esse contrato está prevendo a autorização, né, do titular dos dados. Assim, todas as bases legais, quando é que eu posso ter alguma exceção para trabalhar? Ou seja, a parte jurídica. E a parte de processos, que é garantir que tudo isso continue funcionando, né, dentro das empresas. E assim, quem que está conduzindo esses projetos nas empresas? Áreas variadas. Então, assim, tem uma empresa lá que a gente atende, que ela é uma ONG, vive de doação. Quem está conduzindo é o marketing. Porque o marketing quer saber, eu posso continuar mandando e-mail, eu posso continuar ligando, como é que eu tenho que fazer para ligar? Olha. O que eu tenho que fazer para... Mas o marketing é o mais interessado. Agora tem outra área, é a TI que está puxando, tem outra área que é o CEO que está puxando, tem outra área que é o jurídico que está puxando. RH, nossa, tem empresa que, principalmente as que colocam bastante recurso em outras empresas, é o RH que está puxando. Então depende muito aonde que está doendo mais o calo. E por incrível que pareça, tem empresa que não está dando a menor bola ainda para o negócio, sabe? Interessante. Agora, cara, tem aquela máxima, né? No Brasil a lei nunca pega. E aí, essa lei vai pegar, não vai pegar? Como é que funciona esse negócio aí? Assim, não tem essa de vai pegar ou não vai pegar. Ela já pegou, tá? Conforme eu te contei antes aqui, não é nada que sonharam, vamos criar uma LGPD no Brasil. Não foi nada disso. É um esforço externo, tá? Os Estados Unidos está assim, muito forte, a CCPA, que é a lei californiana, ela é muito forte, a WPA, que é a lei de Washington, é considerada assim, inclusive a lei mais abrangente, mais moderna de todas. Pô, a Europa, notícia da semana passada, a quantidade de multas começou a aumentar. Por quê? Por causa da pandemia, do home office, ou seja, o pessoal se descuidou, etc, etc, a quantidade de multa começou a levantar. E eles já estão com 2 anos de implantação. Então teve aquele rampato de multas ali de 2018, né? Inclusive os nossos primeiros trabalhos aqui, a Inted é uma empresa espanhola, os primeiros trabalhos que a gente começou a fazer foram no final de 2018, ali em novembro, oriundos de empresas que a matriz é na Europa, e eles quiseram adequar as filiais aqui no Brasil. Então, daí, inclusive o serviço veio pelo escritório da Espanha nosso, dizendo, manda para o escritório brasileiro, que o escritório brasileiro vai fazer as adequações aí aqui dentro do Brasil. Então, a gente já começou a fazer isso há quase 2 anos atrás, em função da movimentação na Europa. Então, assim, eu acho difícil, né, essa história de não pegar, ela já pegou. Né? E assim, tem empresa que está esperando, eu vou esperar a primeira multa. Vou esperar para então, ver se prepara. pega. Se prepara para a primeira multa, que ela Quanto pode ser que é a salgada multa e mesmo que quebrar você o seu falou? negócio. Até 50 milhões, limitado a 2% do faturamento. Todo mundo ouviu isso? 50 milhões, né? Enfim, deixa para lá, né? Mas você está atendendo a telefônica também? Isso é valor também? máximo, tá, Gi? Isso é valor máximo. Até 50 milhões. Até isso, né? Você está atendendo a telefônica aqui no Brasil ou ainda não? Não. Porque a telefônica Seria também, legal. né? Seria legal, olha aí, ó. Quem sabe? Tem gente, de repente, aí que tá assistindo a gente aí da telefônica. Eu trabalhei lá durante anos, né? Por isso que eu tô te dizendo isso. Mas vamos lá. E aí, bom, assim, eu sei que você faz doutorado, né, também, assim como eu. O teu doutorado tá voltado para essa parte de LGPD também, né? Creio eu que isso, de uma certa forma, tá te ajudando pra caramba também, né? Tá. Eu comecei, naquela época que a gente conversou, meu doutorado estava voltado a gerenciamento de projetos na indústria 4.0. Uau! Né? Então, oi? Uau! Eu faço na PUC, eu faço engenharia de produção na PUC do Paraná, e, tava com um artigo internacional publicado, tava com capítulo de livro lá fora, assim, e daí em maio do ano passado, quando o negócio começou a ferver, assim, realmente virou uma torre de negócio mais forte dentro da consultoria. Eu fui lá para o meu orientador, né, abraço para o Pinheiro aí, não sei se ele está ouvindo, mas eu falei para ele assim, cara,
eu vou trocar o tema, né? Quase infartou, quase infartei junto com ele. Imagina, gente, fazer toda a revisão sistemática de literatura de novo, toda aquela parte, Imagino. né? Assim, mas assim, é um tema de relevância e o problema, assim, normalmente o pessoal tem dificuldade em estabelecer uma questão, um problema para trabalhar. O que para a gente foi bem tranquilo, né? A gente está estudando capabilidade de processos, né, das empresas, ou seja, não estou nem falando de maturidade, estou falando de capabilidade, eu estou um passo atrás, né? Ou seja, como é que as empresas se capacitam para trabalhar nesse conceito, porque, nesse contexto, né? Que aí entra esse tripé, né, jurídico, tecnológico e processos dentro de uma visão de risco jurídico e uma visão de modelo de negócio, né? Risco jurídico é basicamente, eu vou fazer isso, mas isso gera risco jurídico? Não gera, então não faz. E a outra é a visão de modelo de negócio, né? Eu brinco sempre, você não compra um cofre de 100 para proteger uma nota de 10, né? Então aí você vai fazer a relação custo-benefício do negócio. Claro. Como é que essa relação a resposta ao risco tem que ser adequada à avaliação de risco que você fez, senão não faz sentido. Totalmente, né? Então tá bem legal, assim, a gente já desenvolveu um canvas muito legal, eu fiz uma ontologia lá no meio do estudo, da revisão sistemática, daí saiu um canvas, já publiquei na Mundo PM, o Zósimo, se estiver ouvindo aí, abraço pro Zósimo, e ficou um canvas bem legal. A gente não usa na consultoria, mas usa muito em treinamento. Né? Quem quiser acessar esses artigos que você está falando, onde é que acha? www.lgpdcanvas.com.br LGPD Canvas, né? Canvas.com.br. Tá. Tem um monte de coisa lá. Tá, tem um monte de coisa lá. Só não tem os artigos científicos. Artigo científico, daí esse não tá lá. Né? Não sei se o povo curte muito os artigos científicos. São mais os artigos para o praticante mesmo, né? O alvo é o praticante. E dá uma força legal o Canvas, né? Eu gosto muito de metodologia Canvas, né? Desde o modelo A3 da Toyota até o Canvas de negócio do Alexander Osterwalde, o Canvas de projeto do Finóquio, do querido André Riccardi, tem o Easy Life Canvas aí, que é muito legal. E a gente está gravando um videozinho juntos aí, vai botar o LGPD Canvas com o Easy Life Canvas do Riccardi, vai ficar bem legal esse negócio. Bacana. Caramba, é muita coisa, mas deixa eu ver o que eu vou te perguntar agora. Não sei se você já falou da questão das normas, né, que servem como framework, né, como guia, né? Isso. ISO 27001 e a ISO 27701. A 27701 é nova, tá? A 27701 ela foi lançada agora no final do ano passado, ali em novembro, dezembro, porque ela trata especificamente de dados pessoais. E aí o pessoal pergunta, tá, mas se eu certificar na norma, eu bato 0 a 0 com a lei? Assim, pergunta difícil de responder, Gi, porque não há sobreposição. Raciocínio de norma é um, raciocínio de lei é outro, né? Completamente diferente. E assim, a hora que começar a entrar no judiciário, você sabe que a forma de julgar vai depender de juiz para juiz. Né? Hoje, com ações trabalhistas, você sabe, às vezes a mesma ação trabalhista, ela tem um determinado juiz decide pelo trabalhador, determinado juiz decide a mesma ação pelo empregador. Né? Então, como é que isso vai acontecer no judiciário é outra história. É outra história, concordo. Bom, sabe o que eu queria te perguntar? Assim, essa coisa da empresa, ela se adaptar à lei, é um projeto, né? É um projetão. Eu queria ter ideia de quanto tempo isso leva, qual é o grau de complexidade, qual é, vamos dizer assim, o grau, não precisa me dar cifras, mas só para ordem de grandeza de investimento, né? Qual é o vulto de um projeto desse? Tá, assim, vai depender muito da quantidade de pessoas que estão envolvidas no tratamento de dados pessoais e vai depender muito em que estado a empresa está, de que nível de governança já existe, do que ela tem feito. Então, assim, a gente tem projetos curtos aí de 3, 4 meses, tem projetos maiores aí de 1 ano. Então depende muito. Então tem empresas que já têm, de repente, ISO 9001. ISO 9001 eu recomendo para qualquer empresa, porque ela vai deixar teus processinhos zeradinhos. Ela é um negócio sensacional para qualquer tipo de empresa. Então, se a empresa, por exemplo, já está organizada, ela já tem uma governança de TI, ela já tem uma ISO 9001,
nossa, é bem tranquilo porque você vai direto nos pontos relacionados à LGPD. Agora, se a empresa não tem governança, se ela não está organizada, se ela tem uma baixa maturidade, assim, aí você tem que resolver outros pontos antes para daí poder falar de LGPD. Então, o teu esforço acaba sendo um pouco maior, né, nessas empresas. E empresas, aquela maturidade, né, de projetos, de processos, de aceitar essas mudanças. Aquela conversa que a gente escuta, mas eu faço isso há 20 anos, né? Pois é, não dá mais para fazer, porque senão o senhor vai tomar multa, né, se o senhor continuar fazendo desse jeito. Né? O senhor bem complexo mesmo. Então, olha, você deve estar descascando o abacaxi sinistro, mas assim, de tudo que você está vendo aí no mercado, né, o que você acha que as empresas estão fazendo de mais condenável, assim, em relação a essa história da adequação à LGPD? Assim, o que eu acho de condenável é o terrorismo pelo tempo e pela multa. A gente fala da multa, ela é algo que tem que se olhar, tem que se pensar nela, mas aquele terrorismo, já entrou em vigor, é para agosto. Pô, nós ainda estamos em outubro, né? A gente tem um bom tempo, né? E existe uma série de estratégias que a gente tem feito justamente para gerar essas evidências que as coisas estão acontecendo. Né? Então, pelo perfil dos 5 indicados lá para a Anatel, a gente tem uma excelente impressão, que são pessoas que estão, assim, demonstraram nas entrevistas que elas estão focadas em fazer um bom trabalho, sem fazer aquele estardalhaço. Eles demonstraram, assim, uma excelente, um approach, assim, de educação primeiro, antes de punição, o que é muito importante. Né? Para você ter uma ideia, no primeiro dia já entraram com uma ação, né, contra uma empresa, não interessa qual, mas assim, que bom que a ação já morreu, não tinha muito fundamento, porque se aquela ação meio sem fundamento tivesse vingado, aí a gente ia começar a ficar apavorado que ia entrar qualquer ação. Mas isso de maneira alguma, não quer dizer assim que as empresas não devem se preparar, né? Porque está sendo dado um poder muito grande para o titular dos dados, e a gente sabe que tem muita gente mal intencionada, né? Então a ideia é se preparar para mitigar o risco jurídico. Então, o que eu acho condenável é essa implantação de terrorismo. Assim. Tem que fazer. Não, tem um monte de coisa que dá para fazer com muita tranquilidade, né, dentro de padrões, dentro de geração de evidências de verdade, confiáveis. Tá? Então, a gente tem pautado o nosso trabalho nessa coisa bem consultiva, bem de abrir o jogo, de contar o que é verdade. Né? E de preferência procurar gente que sabe, né? Gente que entende, como é o caso de vocês aí, porque também sair fazendo com qualquer um, porque eu preciso correr, porque eu preciso resolver, né? Depois as consequências a gente já sabe quais são, né? A gente já está ouvindo muito relato no mercado, né, de empresas, eu comecei lá e não deu certo, deu chabu, mas é normal, né? Isso é do mercado. Cara, incrivelmente a gente só tem mais 13 minutos de live, mas antes de passar para as dicas, eu queria só te fazer uma última perguntinha. Você acha que ainda vai ter modificações da legislação até que efetivamente ela seja implementada sim. no meio do ano que vem? Sim. Essas são as regulações que a gente aguarda da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Então, assim, a gente está bem atento, nós temos uma equipe jurídica para acompanhar todas essas modificações e sempre realimentar os produtos, sempre realimentar o nosso discurso com essas modificações. Né? E aí, galera que... Está muito atento e muito ansioso. Isso. E aí a galera que trabalha aí com gestão de projetos, só lembrando que, tratando-se de um projeto que está se adaptando, a gente precisa usar, de repente, alguma abordagem híbrida, aí com uma parte mais ágil, que a gente vai ter que se adaptar a esses incrementos que vão surgindo aí ao longo do caminho, durante essa vamos dizer assim, essa segunda etapa de implementação da lei, da parte de regulamentação, que ainda não está 100% no ar. Jean, sabe o que eu queria te pedir? Como a gente já está partindo para a parte. Pois é. Incrivelmente, a gente só tem mais 12 minutinhos aqui para fechar a nossa live. Eu queria te pedir o seguinte. O pessoal que vem assistir aqui sempre me pede umas dicas, né? Só que hoje, eu escutei isso numa live do nosso amigo Glauco, vou fazer uma coisa, só que hoje, para a gente poder dar as dicas, eu vou pedir para a galera o seguinte.
Aperta ali no aviãozinho, aquele aviãozinho que tem lá embaixo da live, e manda para 3, 4 amigos para ver se mais gente vem para cá para assistir a gente, para poder assistir aqui as dicas do nosso maravilhoso Jean. Vamos lá, aperta lá no aviãozinho, manda para 3, 4 pessoas que estão assistindo. Tem um aviãozinho lá embaixo? Aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho, não tem? Aperta lá, manda para os seus amigos, chama lá para ver se a galera vem. Isso, o pessoal está chamando, vamos lá, vamos ver se... Enquanto o pessoal chegando, a gente vai fazer mais um tintim. Mais um tintim. Eu também quase tudo. Ixi! Mandei para mais de 20 que o Mauro falou. Aí, Mauro, valeu, Mauro. Para você, Mauro, para você. Para você, Mauro, para você, Leonor, também, querida. Leonor, para você, minha linda. Ó. Pô, cara, ele acabou com o vinho, você não dá. Acabamos com a live, não acabamos com... Vamos lá, Jean. Dicas para a galera. O que a gente pode dizer para a galera de coisa boa aí? Enfim, com relação ao LGPD, o que a gente pode trazer de informação para eles, assim, de dica? Assim, nós somos profissionais de gerenciamento de projeto. Então, a primeira coisa é pensamento projetizado, né? Início, meio, fim, iniciação, controle de tudo isso que está acontecendo. Então, esse pensamento estruturado, né? Adequação à LGPD é um projeto. E sendo um projeto, precisa ser tratado como tal, né? Então tem stakeholders que a gente vai ter que gerenciar, tem riscos que a gente vai ter que gerenciar, tem um custo que precisa ser aprovado, precisa ser acompanhado aí, tá certo? A gente vai lidar com fornecedores, porque nem tudo é só dentro de casa, né? Você tem que interagir com todo mundo que está de alguma forma vinculado ao processo produtivo da organização, né? Então tudo isso faz parte do projeto Adequação à LGPD. Foi? E quanto pior a governança, quanto pior a maturidade, né, mais a gente vai precisar do ágil, porque aí eu vou precisar de investimento de TI, eu vou precisar de outras coisas que a gente não vai conseguir enxergar logo de cara, né? Então, assim, projetizado. Segunda dica que eu dou... Olha, calma aí que... A Regina chegou, Mauro. Pois é, o Mauro mandou para 20 pessoas, já entrou mais gente aí, ó. A Regina chegou. Vai, vamos para a segunda dica. A segunda dica que eu dou é a que eu sempre falo nas minhas aulas de projeto também, é o seguinte: o maior risco do projeto são as pessoas, tá? Então, vai ter que mudar a cultura. Ah, mas eu fazia assim. Não dá mais para fazer agora. Ah, mas antes... Pois é, não dá mais. Ah, mas... Tá, então a resistência natural, resistência tem projeto, são os stakeholders, tem que tomar cuidado com eles, tem que explicar, tem que educar, tá? Então é um processo educacional muito, muito, muito forte. E só para complementar a sua dica, só para dizer que, olha, e não dá para virar e ignorar as pessoas do projeto não, porque projetos são feitos de pessoas para pessoas. Então, as pessoas podem ser o maior risco, mas elas é que são responsáveis pelo projeto. Se não fosse elas, não existiria. Então... Não tenha dor. E assim, o pessoal peca muito, às vezes, no controle e monitoramento. Então, a outra dica que eu dou é gerar evidências dessa adequação. Que no caso de um acionamento judicial, alguma coisa assim, essas evidências vão ser importantíssimas. Tá? Que então, legal. gerar evidência de que essas coisas estão acontecendo. Tá? E a última, assim, apesar de eu não gostar do terrorismo, né, a gente é muito passivo. Então, a última dica é assim, é para ontem. Então, trata esse negócio com a devida urgência. Sem terrorismo, mas é para ontem. Muito bem, é isso. Quer dizer, para ontem significa não é para amanhã, não é para hoje. Já era para ter começado, tá? O que não significa que você precisa ficar desesperado. É só para tirar vocês da inércia aí de que o assunto... Você sabe que eu postei essa live em uns grupos que eu participo de áreas completamente diferentes da área que a gente atua, como a parte de gastronomia, a parte de restaurantes, etc. O pessoal está desesperado. Pô, isso é um assunto do momento e tal, enfim. Então, realmente para a gente prestar um pouco mais de atenção. Bom, sabe o que eu queria te pedir, meu amigo? Um solo de guitarra. Quer dizer, a gente não combinou, não tem guitarra. Não, tem um violão ali só. Poxa, você não me contou que você era guitarrista e pediu um solo de guitarra agora, nem deu tempo, né? Certeza? Não tem aí, não?
Não, tá lá atrás, lá. Agora que não tem, Poxa, tá aqui, né? vai ficar me devendo essa, hein? Mas, cara, sabe o Boa. que que eu queria? A gente sempre, quando a gente fecha Ah, aqui tem a um live. violão aqui, ó. Tem um violão. Cadê o violão? Tem um violão. A gente faz assim. Olha, A olha, gente faz olha, assim. olha, olha, olha. Tá vendo? Tá vendo como é que a gente consegue com o jeitinho? Uhul! Sensacional! Quem não chora não mama. Pediram, fez rapidamente. Esse é o Que cara. Gostei, vergonha. Maurão. Gostei, Maurão. Esse Que é o cara. vergonha. Que nada, vergonha, vergonha. Vem cá, sabe o que que eu queria te pedir? A última coisa, agora eu prometo, já pedi o solo, não vou, a última coisa. Deixa para a galera aí um pensamento, uma frase, uma última mensagem, né? Até para que o pessoal lembre dessa live com carinho, depois assista ela gravada com calma, porque a quantidade de informação que a gente recebeu hoje foi incrível. E tem garantia, tá? Depois adiciona no LinkedIn, tá? Gianfranco Muncinelli, bem italiano, Gianfranco com G e com I, Muncinelli, tá? Adiciona no Facebook, assim, só Instagram que eu não tinha, só criei para falar contigo agora, tá? De repente a gente mantém. Mas eu gosto muito de uma frase, eu sou engenheiro eletricista, mas eu sou filho de advogado, né? De família meio tradicional de advogados. E meu pai fez 80 anos agora, então é um advogado super tradicional. Meu pai é daqueles que fala latim fluente até hoje, né, que ele aprendeu na universidade. E entre as belas coisas que eu aprendi com o pai, tem uma frase que ele fala assim, que é astra per aspera, né, ou seja, as estrelas, né, pelas dificuldades. Então, assim, eu acredito muito nisso, não tem nada, não tem almoço grátis, não tem nada, né, free, tudo a gente precisa ralar para conseguir lá. Então, acho que é uma frase apropriada, né? A gente vai chegar no final dessa adequação toda aí, vai ter dificuldade, não tem jeito. Mas é por isso que a gente está aí, né, Gi? Por isso que a gente estuda esses tais de projetos aí, que é para resolver pepino, né? Então, acho que é por aí, né? A minha frase é essa. Muito bom, cara. Principalmente nesse momento em que a gente está, as pessoas estão achando que as coisas todas têm que ser fáceis, né? Em que você faz, né? Sete dígitos em seis, aliás, 6 dígitos em 7 dias, uma coisa assim, enfim. Começar a pensar em que, na verdade, tem que ralar um pouquinho mais para conseguir as coisas que você quer, né? É importante, faz parte do processo. Eu escutei hoje uma frase também interessante que é: só tem propósito quem aceita os processos para chegar àquele propósito, né? Pois é. Gente, eu quero agradecer muito a esse meu amigo, Gianfranco Muncinelli, sensacional. Sigam ele lá no LinkedIn, no site que ele passou para vocês. Ele agora tem Instagram, quem sabe ele nos prestigia mais vezes aqui no Instagram também. E gostaria de aproveitar esse último momento, pedir licença aqui ao nosso querido Jean, chamar vocês para a oficina G2B que vai acontecer no dia 7 de novembro. Quem ainda não conhece, clique, tem aqui no meu feed, tem um resuminho do que é. Se você tem uma boa ideia, se você está começando nessa área de projetos, é um sabadão de 9 às 17 horas. Olha, investimento mínimo para você fazer o seu primeiro projeto. Vem participar, clica lá, tá na minha bio, tem o link, você já se inscreve e já resolve esse negócio no sabadão. Um beijo grande, Jean. Muito obrigada. Galera, até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Cadê?